Povo do Senhor, seja muito bem-vindo a mais um podcast Professores Apaixonados pela Missão. É um prazer poder ter você aqui conosco assistindo e desde já eu quero desafiar você a compartilhar essa live, o link dela para os seus amigos, para os membros da igreja, para todo mundo que você conhece, ama e quer que seja um missionário. Lembrando que essa é a nossa segunda aula. Se você perdeu a primeira, volta um pouquinho lá no nosso YouTube, aqui nesse mesmo canal Adventistas Mineira Sul, ou melhor, Adventistas Sul de Minas, e você vai ter a oportunidade de acompanhar a nossa primeira aula. E hoje nosso tema vai ser muito especial, porque nós vamos falar de coisas da base, de como formar missionários na igreja. Vou fazer uma pergunta para você, mas já imagina a resposta. Como é que está a sua igreja em relação ao trabalho missionário? Sua igreja tem muitos missionários? Ou melhor, tem alguém aí que você conhece, pode ser um missionário? Talvez esse podcast vai te dar, quem sabe, algumas dicas para poder fortalecer a sua igreja na visão da missão. Mas eu não estou sozinho aqui e vou falar até menos, porque tem um grupo aqui de especialistas hoje. E eu quero com muito carinho apresentar nossos convidados do dia de hoje. Quero começar aqui do meu lado esquerdo, Pastor Roberto. Pastor, seja muito bem-vindo e dá suas boas-vindas ao nosso grupo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. É um prazer para mim estar aqui e compartilhar aqui o pensamento, tudo aquilo que eu aprendi. Eu tenho certeza que vai ser bênção sem medida. Muito bem, Pastor Roberto hoje é o nosso pastor de São Bernardo, mas passou por alguns distritos aqui. Eu sei que é uma figura conhecida aqui na Mineira Sul. Daqui a pouquinho eu vou deixar você falar e dar um abraço para essa turma que tanto te ama, viu? Mas não estou também só com o pastor Roberto, também estou aqui com o pastor Alexandre Carneiro. Pastor Alexandre, seja muito bem-vindo. Pastor Alexandre, para quem não conhece, é o nosso secretário executivo aqui do campo, mas tem uma experiência vasta com missão. Pastor, seja muito bem-vindo. Boa noite, Lucas. Boa noite, Roberto. Boa noite, meu noite. amigo. É um prazer poder estar aqui com vocês nesse momento para falar um assunto que eu gosto, Lucas. É missão, né? É um assunto que a gente encontra em toda a palavra de Deus. Na verdade, a gente só conhece a Deus da maneira que o conhecemos porque ele se revelou um Deus missionário. Então eu espero nesse bate-papo aqui contribuir e também crescer junto com vocês, porque eu sei que eu estou do lado de pessoas que amam a missão e que irão agregar muito aí ao nosso conhecimento nesse momento. Muito legal, gente. Muito obrigado por terem vindo. Só para vocês terem uma ideia, eu estou falando com um pastor que já passou por 4 distritos aqui na associação. Isso. Vamos lá, você passou em Santa Terezinha, Alto Jequitibá, Guaxupé e também agora em São Bernardo. certo? Você conhece muitos pontos aqui da associação. E o pastor Carneiro já foi MIPS, já foi distrital e veio de uma experiência muito legal no oeste de Minas, não é isso, pastor? Sim, sim. Eu comecei meu ministério lá no Rio de Janeiro, passei quase que metade do meu ministério lá, e há aproximadamente 5 anos, vou fazer 5 anos, estou aqui em Minas, né? Trabalhei ali na Mineiro Oeste, que pega todo o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, um pouco do centro-oeste de Minas. E desde novembro do ano passado, recebi o chamado para trabalhar aqui nessa região da Mineira Sul. E eu gosto demais de Minas, né? Eu falo que eu estou em Minas aí há 5 anos, mas eu sou apaixonado por Minas porque eu sou casado com uma mineira, né? Gisele, é de Belo Horizonte, então eu sou apaixonado por esse estado. Que legal, cara, que bênção. Gente, o nosso tema hoje, nós vamos trabalhar basicamente sobre formação de missionários. Pergunta que não quer calar, e até o Alexandre me lembrou que eu tenho sempre costume de falar aqui. Vamos tentar tirar o termo anterior pastor para deixar de ser um bate-papo mesmo. Gente, vamos ser bem honestos. É fácil nós termos missionários na igreja? Qual foi a sua experiência que você teve, Roberto? Não é fácil. A experiência que eu tive, eu percebo que não é fácil. Assim, a gente sente que há uma dificuldade por causa da zona de conforto. Por causa do trabalho, por causa também da dificuldade que as pessoas têm. É difícil mobilizar, mas eu tenho certeza que Deus ele tem levantado algumas pessoas, elas têm sido uma bênção na vida de muitas pessoas. E é uma luta para mim também mobilizar, mas a gente precisa colocar toda a nossa energia, porque é o caminho do sucesso. Mobilizar pessoas para pregar o evangelho. Legal.
Eu tenho visto, não sei, vocês estão há mais tempo trabalhando aqui em Minas Gerais do que eu. Eu estou aqui no meu 2º ano, eu trabalhei basicamente meu ministério todo na Associação Espírito Santense, lá no Espírito Santo. Uhum. Eu não sei se é uma percepção minha, mas não sei se é a percepção de vocês que a gente tem tido cada vez mais, digamos que, dificuldades para tentar promover a missão. Vocês têm essa percepção? Assim, tá sendo mais fácil ou mais difícil ao longo do tempo de nós conseguirmos mobilizar a nossa igreja como missionários, de pegar a gente no sábado pela manhã, aliás, sábado pela tarde, e colocar assim para poder dar estudo bíblico? O que vocês têm visualizado aqui em Minas Gerais? Você passou pelo Oeste, mas dentro de Minas Gerais, você já está aqui há quanto tempo? Esse é o meu 9º ano. Ou seja, 9 8 anos anos completos de ministério, seu Sim. 9º ano de trabalho. Sim. Como que vocês têm visto aqui a realidade do povo mineiro em relação à missão? Assim, é um povo que a gente percebe que tem o amor pela missão, mas tem uma concorrência muito grande. As redes sociais, hoje é uma luta para a gente também. Assim, por causa também, aí a pessoa precisa trabalhar para manter a sua necessidade. E a gente vê que a semana é muito corrida. E a pessoa talvez chega lá na sexta, já chega cansada, e já chega na igreja também ali, querendo ficar tranquila. Aí quando a gente faz aquela mobilização, tem muita gente que tem recuado e não tem dado o passo. Então não tem sido fácil, mas a gente tem um grupo muito bom que a gente percebe que coloca Deus em primeiro lugar, que ama a missão, tem a paixão mesmo, e esse grupo tem respondido. Mas assim, a gente tem a dificuldade, a luta. E a gente precisa muito mobilizar, porque para a gente ter assim, a gente ter sucesso, a gente precisa de pessoas. E a obra do pastor é a mobilização, o treinamento, e a gente não consegue fazer a parte da igreja. A gente precisa que a igreja também abrace a causa. E aquilo que eu falei, por esses motivos, mas assim, eu tenho visto que a igreja tem respondido. Mas a gente precisa de mais pessoas focadas também na pregação do evangelho. Verdade. E Alexandre, o que você tem visto? Sua experiência em Rio de Janeiro, principalmente aqui em Minas Gerais. Rapaz, eu vou te falar, brother. Mobilizar é um desafio, mas como o Roberto falou, ele é a função do pastor. O pastor adventista, ele é um treinador. Se nós olharmos, né, dentro da visão daquilo que é dito pelos nossos pioneiros, daquilo que Ellen White vai dizer sobre o papel de um pastor adventista, ele é um pastor treinador, capacitador e plantador de igrejas. Então, nós temos um desafio, sim, mas eu digo que eu acho que eu seria injusto se eu comparasse assim, em relação à população do Rio, Minas Gerais. Eu acho que o desafio maior tem a ver com prioridade. Aquilo que eu, como crente, entendo que é uma prioridade. Qual é a prioridade na minha vida? Qual é o meu sonho? Porque quando eu olho para a igreja do Novo Testamento, eles tinham um sonho, é ver Jesus voltar. Quando eu olho, esses dias eu estava conversando com um grupo de pastores, eu falei assim, olha, não há na história da igreja adventista, nos primórdios dela, entre os nossos pioneiros, não houve uma única contribuição de um brasileiro para o surgimento da igreja de 27º dia. E não há mesmo. Entendeu? A igreja adventista nem em Minas Gerais nasceu no Rio, nasceu no Brasil. Mas quando eu olho para os nossos pioneiros, eles tinham um sonho, eles tinham um objetivo. A primeira alusão que nós temos nas atas da igreja, lá no início do século passado, a respeito dessa região, eles olhavam para a região aqui na América do Sul e falavam assim, ó, lá está o continente perdido. Olhando para nós. Olhando para a gente. Isso nas atas lá, 1900 eu não vou agora citar aqui um número porque eu não me recordo, mas as atas antigas, né, da Associação Geral, o continente perdido. Então, veja, a igreja e os nossos pioneiros tinham uma prioridade. Qual era a prioridade da vida? A prioridade era o avanço do reino, porque eles querem ver Jesus voltar. Então, eu vejo que hoje o desafio nosso tem a ver com entender a nossa prioridade. O problema hoje, e veja, Lucas, eu estou me colocando aqui, amigos, o meu telhado é de vidro,
Não é porque eu sou pastor que eu estou imune a essa situação, não. De todos nós, né? O meu telhado é de vidro. O problema hoje é que a gente quer Jesus, mas a gente quer os melhores lugares. A gente quer Jesus, mas também quer aquele salário X no trabalho. Eu quero Jesus, mas eu quero ter o meu tempo de qualidade ser gasto com a minha Netflix e tudo mais. Eu quero Jesus, eu quero os aplausos. Eu quero Jesus. O problema é que a gente quer Jesus, mas a gente quer outra coisa também. Quando, na verdade, o nosso desejo deveria ser apenas ver Jesus. Paulo tinha um desejo, ver Jesus, e eles se doavam pela pregação do evangelho, eles queriam receber o batismo do Espírito Santo para, de fato, pregarem a palavra. A igreja primitiva, quando eu digo agora os nossos pioneiros, tinham um sonho. Lá é o continente perdido, vamos lá, a gente precisa avançar. Então, eu percebo que o desafio da mobilização hoje, eu não vou colocar em características de um povo, de uma sociedade ou de uma região em relação a outra, mas tem a ver com qual é a prioridade daquela sociedade, daquela igreja, né? Se ela está mais banhada pelo consumismo, aí Jesus vai sempre ser disputado com outra coisa. Agora, se ela de fato quer ver o reino de Deus, sonha com a volta de Jesus, então o sonho de Deus é o meu sonho e eu vou me dedicar à pregação do evangelho. Você sabe que você me lembra de algo, principalmente trabalhando com a história dos pioneiros, que me chama muita atenção. Eles cometeram um erro tremendo e que não era nem bíblico, que é marcar a data da volta de Cristo. A gente teve lá, claramente, a nossa história em 1844. Mas eu fico pensando que, claro, dentre todos os erros que chegaram a este erro de errar a data, será também que um dos fatores não era que eles tinham o desejo, plano, a vontade latente de ver Cristo voltar? Eu às vezes fico pensando que hoje nós não marcaríamos nunca a data. Isso é claro para nós, a igreja é muito madura em relação a isso. Mas, sendo bem honesto, gente, às vezes eu penso que nós, no sentido do desejo, estamos muito aquém deles. Aquilo que você falou é um fato. Chegaram a vender propriedades, chegaram a desfazer de empregos. Eles não viam outra coisa que não fosse a volta de Cristo. É isso mesmo. Porque, veja, como formar missionários? Para eu formar missionários na minha igreja, eu preciso estar disposto a colocar o outro na minha agenda. Então, como que eu vou ensinar, Roberto, alguém a dar estudo bíblico? Eu posso fazer uma PowerPoint aqui de como dar estudo bíblico, isso é muito bom, a gente deve fazer. Mas, no final das contas, eu vou precisar fazer o quê? Estudar a Bíblia com alguém. Eu quero ensinar o Roberto a estudar a Bíblia. O que eu vou fazer com o Roberto? Roberto, vem cá, vamos ali numa visita, você vai me observar, você vai ficar em oração enquanto eu estou dando estudo. Não tem como eu ensinar alguém a se envolver na missão se eu não me envolver na missão. Verdade. Não, entende? Então, primeiro ponto, eu preciso ter disposição para colocar o outro na minha agenda. Então, se eu quero formar missionários, eu tenho que ter disposição para colocar o Roberto na minha agenda, porque eu vou formá-lo. Então, eu vou incomodar o Roberto no sábado à tarde. Então, Roberto, nós vamos almoçar lá em casa e agora, depois do almoço, vamos sair fazer visita aqui no hospital. Nós vamos fazer caminhada de oração aqui na rua. Eu preciso colocar o Roberto. Só que nesse interim, Deus vai colocar pessoas na minha vida, né? Na minha frente, na frente minha do Roberto. E aí eu tenho que estar disposto a não só colocar o Roberto na minha agenda, mas aqueles que o Senhor enviar para mim. É o discipulado, é convidar para a vida, né? E outro ponto, a gente também tem que ser exemplo. Eu preciso ser o exemplo. Não adianta eu falar assim, você precisa fazer. Eu preciso fazer. Porque a gente deve pregar aquilo que a gente vive e viver aquilo que a gente prega. E pensando também na primeira pessoa que saiu de outra nação e veio pregar o evangelho aqui no Brasil. Imagina a dificuldade do idioma, falta de recursos. Imagina se ele tivesse pensado na dificuldade. Ele não teria vindo, mas ele veio. Com certeza ele passou muita dificuldade, mas veja o resultado hoje. A igreja aqui no Brasil hoje é uma potência, porque ele decidiu sair de outra nação e vir para o Brasil pregar o evangelho. Então a gente tem que sair da zona de conforto e dificuldade sempre vai existir. Sempre existirão dificuldades, mas a gente tem que ter uma cosmovisão, vencer também esses óbices, esses percalços e partir
que vai ser sucesso, vai ser bênção para a vida da pessoa. E a gente precisa também convidar uma pessoa para trabalhar com a gente. Porque quando tem outra pessoa trabalhando com a gente, a missão ela fica mais leve, a gente tem mais prazer. Por isso que Cristo enviou de 2 em 2. Porque no Sim. momento do desânimo, vai ter outra pessoa também para ajudar. Então, é importante a gente envolver outra pessoa com a gente. É convidar para a vida, né? Agora vocês me lembraram 2 pontos. Quando a gente trabalhou com aspectos dos pioneiros, a visão deles era somente essa. Era pregar evangelho, pregar evangelho. Eu não me lembro do autor. Depois você que está nos comentários, coloca aí para poder me lembrar. Há um livro, se eu não estou enganado, do Bill Churran, chamado Sociedade do Cansaço. Não sei quantos de vocês já leram. Ele não é um livro, não é um livro cristão, ele é um livro que fala sobre o cansaço da sociedade que nós temos hoje, com a agenda cheia, com o prospecto de consumismo. E é uma coisa que nós, como igreja, temos que tomar cuidado. Porque eu tenho sempre o costume de falar, até falei no podcast anterior, a missão, a visão de missão é um balde vazado. Se eu não coloco a visão da missão ali o tempo todo, a igreja vai para outro viés. O que vocês pontuaram é interessante. Por quê? Às vezes a nossa igreja pede para nós, pastor, traz um cantor bom, traz um pregador bom. Mas eu fico pensando, será que isso vai fazer alguma diferença no contexto de fato da missão, se não for um programa intencional? O que vocês falaram é muito interessante, gente, de trazer alguém para passar o dia a dia. Eu tenho o costume de comparar, Alexandre, como alguém que ensina outro a dirigir. Eu não sei se vocês se lembram dessa época, eu mesmo já vai fazer, eu acho que uns 14 anos de habilitação. Mas eu me lembro que na minha época era assim, era aula teórica, depois aula prática. Aula prática. Para ser bem honesto, da aula teórica hoje, eu não me lembro de quase nada. Mas o que me ensinou de fato a dirigir? A prática. Bom, senta no carro aqui, liga a chave, bota o pé na embreagem, vai. Será que está faltando um pouco pra gente isso? Olha, mas agora você tocou num ponto crucial. E esse ponto aqui requer uma reflexão da igreja como um todo. Então, nossa reflexão como nós, pastores, né? E da igreja como um todo. Porque senão a gente adota muito um calendário eventista. Né? O evento ele é importante. Ele é importante as nossas celebrações, é importante os nossos encontros. Só que eles devem fazer parte de um processo. Boa. De um processo que ocorre durante a semana, de um processo que ocorre fora das 4 paredes da igreja, entende? Eu acho que veja que Jesus ele trabalhou muito dessa forma, ele investia tempo nos discípulos. Então, assim, Lucas, eu entendo que dentro desse conceito, como mobilizar, a gente precisa até, Roberto, trabalhar essa palavra mobilização, porque dentro de se tem alguma ideia, né, de que mobilizar é quando eu trago pessoas para um evento. Aí eu estou mobilizando, né? Olha quantas pessoas vieram aqui para o evento e tal. Só que mobilização missionária não tem a ver com a quantidade de pessoas que estão vindo para o evento, mas sim com a quantidade de pessoas que estão saindo para fazer um movimento na rua, ou seja, dar estudo bíblico, visitar os afastados, né? Visitar quem está doente, fazer pesquisa de opinião pública, fazer um movimento de resgate. Então, mobilização missionária não pode ser medida pela quantidade de pessoas que estão sentadas para assistir o cantor que eu convidei, o pregador que está pregando, mas sim pela quantidade de pessoas que estão saindo e pregando a palavra de Deus. De fato, né? Visitando os lares e abrindo a Bíblia para as pessoas. E você tocou num ponto que me chama a atenção, sabe por quê? A gente tem muito costume de, principalmente no contexto da missão, esperar a ação do outro. Eu não sei, Roberto, você está hoje no distrito, você pode até falar para a gente melhor. Eu vejo muita gente que realmente trabalha, que é missionário, mas que talvez se esbarra no ócio do outro e se sente desanimado, frustrado. Mas sabe uma coisa que eu pensei, Alexandre, esses dias? A gente faz visita de apelo para quem quer se batizar. Isso é muito comum. O interessado recebe 1, 2, 3 visitas. A gente também faz apelo para uma pessoa poder retornar para a igreja, para aquele que está afastado. Eu fiquei me perguntando, por que não fazer apelo
para quem está nos assistindo, para também ser missionário. Sabe uma coisa que eu sempre, aliás, que eu sempre não, que eu tenho tido costume de falar, é que uma pessoa que eu visito hoje para ser missionária é uma pessoa que amanhã eu tiro da comissão da igreja para ser removida. Se eu visito essa pessoa hoje para ela se tornar um missionário, é um nome a menos amanhã na comissão que talvez a gente pode trabalhar a remoção. Essa mobilização, eu vejo que além dela trabalhar as portas para fora, ela também segura as portas para dentro. Não sei, Roberto, Alexandre, se vocês conhecem, eu passei 5 anos no distrito. Eu não me lembro de alguém que dava estudo bíblico, que fazia visita, que estava frequentando igreja, que da noite para o dia saiu. Vocês lembram de algum caso assim? De gente que do nada estava lá. E por que eu estou perguntando isso para vocês? A gente tem costume de achar que apostasia é quando a pessoa para de frequentar. Apostasia, na verdade, o parar de frequentar, melhor dizendo, é o fim da apostasia. Eu tenho o costume de dizer, amigos, que a pessoa começa a apostatar quando ela para de servir. Vocês conseguem visualizar isso, de ver a missão como algo não somente para colocar a gente das portas para fora, mas também para salvar aqueles que estão da porta para dentro? É algo que, não sei, você teve alguma experiência assim, Roberto? Assim, algo que me chama muita atenção na Bíblia. Tranquilo, toma água aí. Faltou um pouquinho de voz aqui. Mas algo que me chama a atenção na Bíblia, que eu quero dar eco aqui, foi a questão também de Jonas. Deus não chamou Jonas somente para salvar Nínive, mas para salvar também o profeta. Quando a gente não está envolvido na missão, a gente começa a caminhar em passos largos para sepultar nossa vida espiritual. Agora, eu nunca também tive que aplicar uma disciplina em uma pessoa que estava envolvida na missão. Porque a missão, ela é o combustível para aquecer a nossa vida espiritual. Uma pessoa que vive na missão, ela vai orar mais, vai estudar mais a Bíblia, vai buscar mais conhecimento, vai agregar mais experiência na vida, e ela será uma pessoa feliz. E ela vai falar com paixão. Quando ela for pregar um sermão, ela vai ter uma experiência, ela vai ter um testemunho. Então, isso cada vez vai trazer mais motivação para a vida dela. E quando ela vê uma pessoa tomando a decisão, quando ela vê uma pessoa bebendo na Bíblia tudo aquilo que ela está ensinando, aquilo motiva muito. Eu mesmo, quando eu saía para dar estudo bíblico, assim, aquilo me queimava no meu coração, aquilo aquecia o fogo, era paixão pura na minha vida. Eu lembro-me muito bem que tinha um momento lá na igreja, quando ainda não era pastor, às vezes tinha semana que estava meio desanimado, tal, e alguém passava na minha casa e dizia assim, ó, vamos ali fazer uma visita. Tem dia que eu saía desanimado, mas quando eu retornava, voltava assim, feliz, alegre, e assim foi muita bênção na minha vida. Então, uma pessoa que se envolve na missão, ela nunca vai abandonar a igreja. E ela vai ser uma bênção para outras pessoas. Que legal. Veja, Lucas, a gente, é claro, não pode, assim, ser reducionistas, né? Em que sentido? Dizer que a missão, ela de fato vai fazer com que você, em todos os momentos, se fixe na igreja, porque enganoso é o coração humano. Às vezes Com eu certeza. posso me envolver na missão por aspectos que, aos olhos de vocês, olha que legal, o Carneiro está se envolvendo aí na missão e tal, mas Deus está vendo o porquê eu estou me envolvendo. Verdade. Mas o fato é que quando a gente se envolve na missão, e aí com o envolvimento correto e puro, de querer realmente apressar a vinda de Cristo e contribuir com o reino, aí eu crio um muro de proteção contra as armadilhas do diabo. Por quê? Porque o papel do missionário é trabalhar onde Deus está trabalhando. Deus está trabalhando com o pecador. Salvação é um dom de Deus. Então Deus está lá trabalhando com o pecador. Então eu, como missionário, eu vou lá trabalhar ao lado daquele pecador para que ele possa enxergar aquilo que Deus já está fazendo na vida dele. E aí Jesus nos dá uma promessa poderosíssima. Vinde após mim e eu transformarei você em pescador de homens. Então,
não é que eu vou a Jesus e Jesus me transforma e aí depois eu vou ao pecador. Não. Eu vou a Cristo e enquanto eu estou indo, ele está me transformando em pescador de homens. Então é um processo contínuo. Ou seja, não tem como você conhecer a Deus verdadeiramente e não se envolver na salvação de almas. É uma promessa. Isso aqui é uma promessa, gente. A promessa de Deus, né? É a promessa do homem. Eu vou, vinde após mim. Eu vou transformar você em um pescador de homens. Então, é um ato contínuo. Eu vou a Jesus e sou transformado em pescador de homens. E essa promessa, ela é uma promessa de grandeza. É uma promessa de grandeza. Por que é uma promessa de grandeza? Porque Jesus promete fazer de mim algo que eu não tenho condições de ser, e ele atrelou uma promessa poderosa. Ele falou o seguinte, olha, vocês vão fazer o que eu faço. E vão fazer obras maiores. Verdade. Rapaz, eu fico parando para pensar nisso. O Criador do universo, o indivíduo, Deus que falou assim, olha, haja luz, e pum, apareceu luz. E produza a terra animais viventes. O Criador do universo, ele se virou para as criaturas e falou assim, olha, seguinte, ó, você vai me superar. Rapaz, essa promessa é dada em um contexto de missão. Você imaginou? O que sou eu, ser humano, mortal, pecador, com todas as minhas inseguranças, ter o meu Criador falando assim, ó, você vai me superar. Isso é dado em um contexto de missão, não de omissão. Exatamente. Num contexto de envolvimento missionário. E realmente, os discípulos superaram Jesus na obra missionária. Sabe por que eu estou falando isso? E entendo o que eu estou falando. Porque nós só conhecemos a Jesus não é pelo que Jesus escreveu. Porque, me diz, que livro Jesus escreveu? Até que a gente saiba nenhum. A gente não sabe. Tudo que nós sabemos de Jesus são porque os seguidores dele contaram essa história, né? Então, eles superaram, missionariamente falando, né, eles superaram a Cristo. E é uma promessa que Jesus falou, vocês vão me superar. Então, eu também tenho receio de me envolver, tenho receio, não é porque eu sou pastor, às vezes vocês sabem, vocês são pastores, a gente passa por situações e fala assim, meu Deus, como é que a gente vai resolver isso? Como é que vamos vencer esse desafio? Mas é uma promessa de grandeza. Vai em meu nome. Fica tranquilo, você vai me superar em meu nome. Não é porque você é o cara, é em meu nome, com o meu poder, com a minha influência, você vai me superar. Então, assim, é uma promessa de grandeza, né? E eu acho que como igreja, Lucas, a gente tem que se apropriar dessa promessa e entender que não é o evento. Então, às vezes, a gente lota muito o calendário com eventos, né, ou situações que impossibilitam a igreja e me impossibilita de estar no território de atuação de Deus, que é lá na rua, ao lado da pessoa que está afastada, ao lado batendo naquela casa, que talvez as pessoas todo dia de noite leem a Bíblia, mas não querem entender. Mas o que está dizendo? O que é esse livro aqui de Apocalipse? E aí eu não estou me colocando lá naquele terreno de atuação de Deus, aonde de fato ele pode me transformar em um pescador de homens. Você lembrou de algo que me chama a atenção, porque a gente tem sempre que lembrar a igreja. Nós temos o calendário, ele é organizado, tá tudo certo. Só que o problema, como você mencionou, a gente às vezes coloca tanto a cabeça no evento, esquece de todo o processo que acontece antes. Eu tenho o costume de falar para o meu grupo de missionários, por que nós fazemos semana de colheita? Porque antes nós plantamos para pessoas serem colhidas. E você me lembrou, por exemplo, de algo que é fundamental na igreja, a renovação da visão, sábado missionário. Todo o primeiro sábado é sábado missionário. Primeiro item de comissão da igreja, para quem é ancião, isso é fato. Primeiro item da comissão da igreja, evangelismo. O que você tocou me chama atenção, porque às vezes eu fico pensando que se a gente não trabalhar essa visão de missão, e aquilo que você mencionou me chama atenção, porque é um privilégio. É o privilégio que Deus nos concedeu do ir de poder falar às pessoas. Se eu não tomo posse disso, eu me arriscaria a dizer que a minha vida cristã ela acaba perdendo sentido. Porque eu tô aqui para pregar o evangelho, tô aqui para falar de Deus. Eu tenho o costume de falar, sabe o que, Roberto? Se a minha igreja, eu sou pastor eu sou membro, melhor dizendo, da igreja A ou da igreja B.
Eu tenho o costume de até perguntar isso nas igrejas. Se a igreja fechasse hoje, tirando os membros, a vizinhança sentiria a falta? Eu acho que esse é o nosso melhor exame de pensar. Será que se a igreja fechasse hoje, o bairro sentiria a falta? A vizinhança sentiria a falta? A comunidade sentiria a falta? Esse ponto que você tocou, ele é importante demais. Agora vamos lá, tratando um pouco mais da prática, a experiência de vocês. Eu lembro que vocês falaram de um tema, como formar um missionário, trazer para a vida, né? Convidar para Uhum. sua agenda, como você mencionou. Mas o que mais a gente pode fazer, gente? Vamos lá. Assim, outro ponto que eu quero aqui, que é importante aqui ressaltar, é a visitação na casa. Quando a gente deixa essa responsabilidade somente para o sermão, a gente não tem um bom resultado. Mas quando a gente vai na casa da pessoa, ali no tete a tete ali, começa a conversar, expõe para a pessoa ali a importância da missão, o como é importante ela se envolver, o quanto isso vai fazer bem para a vida espiritual dela. E fala também que conta com ela, que precisa também do talento dela para a gente pregar o evangelho. Que Deus poderia ter usado os anjos, poderia ter usado também outras formas, mas Deus quis usá-la. Então, Deus deseja usá-la. Então, é importante agir na casa da pessoa. O que eu tenho feito? Quando eu chego no distrito, eu saio de um distrito, quando eu chego no outro, a primeira coisa que eu faço é visitação. Legal. Vou, né, de casa em casa, líder por líder, do irmão da igreja também, e falo para ele assim, a importância da missão, que para a gente ver Cristo voltar mais rápido, eu preciso da ajuda dele, porque isso vai ser bênção na vida dele. Para ele se tornar relevante, Deus deu um dom para ele. Ele não pode enterrar o talento dele. Então, a visitação, na minha cosmovisão, ela ajuda muito a gente trazer mais gente para a missão. Legal. O Roberto, você tocou em um ponto aqui, me lembrou do impacto da vida de um irmão na minha vida, né? O irmão Weber. Ele hoje ele é ancião lá na igreja de Itatiaia, na Associação Rio de Janeiro Sul. E nós crescemos juntos, né, na mesma igreja, lá na zona oeste do Rio de Janeiro, em Campo Grande, igreja Jardim Paulista. E aquele irmão é muito missionário. E ele é um pouco mais velho do que eu, mas ele me chamava para o trabalho missionário. Ele falava assim: Alexandre, vamos fazer visita. Aí ele falava assim para mim: você vai ficar em oração e vai me observar na visita. Legal. Ele estava me ensinando. Eu me lembro que uma vez ele falou assim, a gente começou a dar um estudo bíblico, ele falou: Alexandre, eu quero que você fique em oração todo estudo. Aí beleza, eu fiquei em oração todo estudo, né? Ele falava: olha, enquanto um fala, o outro fica em oração. Ele estava me formando. Aí chegou um dia, ele falou assim: Alexandre, no próximo estudo você se prepara para fazer a introdução. Aí no outro estudo eu me preparei, rapaz, para fazer a introdução do estudo. E ele deu sequência no estudo. Aí mais lá para frente ele falou: olha, agora você faz todo o estudo, eu vou ficar em oração e eu entro só na hora do apelo. Aí, dito e feito. Entendeu? Aí passou outros estudos, aí lá na frente ele falou assim: Alexandre, agora você vai dar o estudo inteiro e eu vou ficar em oração. Então, o que ele estava fazendo comigo? Ele estava me formando, me discipulando. Eu sei que nesse momento, algumas pessoas que são, eu digo que são os Jedi da missão, faixa preta, né? São pessoas que amam fazer o trabalho missionário, entendeu? Estão nos assistindo. E eu tenho reunido esse grupo, Lucas, aí nos distritos que eu tenho passado, e tenho falado assim: rapaz, vocês estão em extinção, hein? É verdade. Estão em extinção. E eu quero desafiar esse grupo a fazer o que o irmão Weber fez comigo, porque não foi o seminário que me ensinou a dar estudo bíblico. Quem me ensinou foi o irmão Weber. Entendeu? Eu nem sei se ele está assistindo ou não, mas ele me ensinou a dar estudo bíblico. Eu me lembro que ele falou assim: ano que vem nós vamos colocar você, vamos trazer aqui essa indicação para a comissão de nomeações e você vai ser coordenador de interessados. Aí ele falou assim: Alexandre, toda comissão eu quero que você traga aqui uma lista de interessados. Paz. Nível A, nível B, nível C. Já classificada. Aí, toda a comissão tinha que trazer para ele. Ele me ensinou a fazer isso. Entendeu? Então, aquele irmão ele teve um impacto muito positivo na minha vida, né? Me levava para fazer serenata, no domingo de manhã. Vamos fazer serenata. E fazia serenata para os interessados, né? Então, ele foi o quê? Me desenvolvendo, me ensinando, né?
é isso que o Roberto falou, é na visitação, é fora. Como que eu vou... Ah, pastor, mas eu chamo todo mundo, mas só vem um. Olha, o Weber, eu me lembro que o Weber também falava isso, né? Rapaz, eu estou chamando aqui para uma arrancada missionária, só vem um. Mas eu quero dizer que aquele um, eu não estou dizendo que era apenas eu, mas eu fiz parte daquele pequeno grupo. E não tem, assim, o Weber talvez não tinha noção do impacto que ele teve na minha vida e de como, através da minha vida, eu pude também ter impacto na vida de outras pessoas. Então, a gente não precisa desanimar porque está vindo apenas um. Sim. Está vindo um ou dois. Jesus, rapaz, que veio mudar o mundo, ele começou com 12. Sim. Então, se você tiver 3 ou 4 ou 5, se dê por satisfeito, feliz e comece com esses 5. Engraçado que você mencionou uma questão que você como pastor faz e você como ainda membro recebeu. Uma coisa que me chama muita atenção e para a gente poder falar para o nosso grupo. Há pessoas talvez que estão nos assistindo que nem precisam dessa motivação, porque se estão assistindo porque já estão motivadas. Mas talvez quem está nos assistindo pode ser o agente motivador para outra pessoa. Aí que eu me lembro, por exemplo, do pastoreio compartilhado. O irmão, de uma certa forma, ele pastoreou você. Exatamente. Ainda que foi para o viés da missão, que faz muito parte, mas isso também faz atenção para a gente, porque eu fico pensando, quantos membros talvez falam conosco, pastor, eu marquei o treinamento, marquei para todos e veio só um. Mas será também que não está na hora de acontecer o contrário, de eu como único ir atrás de todos? Que é aí que é o ponto da visitação, do conhecimento, de correr atrás. É algo que é natural, gente. A missão, ela não nasce de forma orgânica, natural no coração. Ela tem que ser provocada. Exatamente. É provocada. Exatamente. Né? E é importante, a pessoa que é líder, talvez esteja falando para algum líder, veja alguém da igreja que está desanimado, às vezes também não tem envolvido na missão, faça uma visita para ele, faça um apelo para ele participar, coloque ele do seu lado, leve ele em uma visita e ele vai apanhando gosto, porque a missão, ela cria um sentimento assim de alegria, de bem-estar. Então é importante, eu como pastor, ir atrás de uma pessoa, talvez 2. E o que eu tenho feito aqui também no Distrito de São Bernardo? Aquilo que foi bem dito aqui pelo pastor Alexandre, estou tentando aqui formar um grupo aqui de umas 20 pessoas, não começar grande, mas começar com um grupo reduzido, dar o treinamento, falar a importância da missão, e eu tenho percebido que Deus tem despertado algumas pessoas. E muito em breve vou ter um grupo aqui, quero treinar esse grupo, pegar a experiência que eu tenho e transferir essa experiência para outras pessoas também. Falar da importância da missão, o quanto isso faz bem para a gente. Eu, por exemplo, eu amo missão. Se tem uma coisa que eu amo, que eu gosto na igreja, é ensinar a Bíblia. Eu tenho paixão em abrir a Bíblia e transmitir o conhecimento que eu tenho da palavra de Deus. Isso me traz uma alegria imensa e isso é compensador. E assim, é importante a gente também mostrar isso para as pessoas, contar as experiências também. Eu gosto também muito de contar as experiências que eu tive, os milagres que Deus fez na minha vida, quando eu parto para a missão. E, assim, é um desafio, é luta, mas é muito compensador. É muito compensador pregar o evangelho. Legal. E aí, Lucas, o evento ele passa a ter propósito. O calendário ele passa a ter propósito quando eu faço esse movimento do ID. Eu lembro que o Weber falava assim para mim, Alexandre, sábado missionário tem que ser o sábado mais alegre da igreja. E aí a gente inventava, rapaz, de fazer cadastro de dons no sábado missionário, botava testemunhos, entendeu? De pessoas que estavam recebendo visitas, estudos bíblicos. Assim, fazia o sábado de festa. Sábado de festa. Então, veja, o que era a festa? Não era o sábado em si, era festa, mas era uma celebração daquilo que a igreja estava fazendo fora do sábado missionário. Sim. Entendeu? Então, a gente não pode olhar, nós não podemos olhar para o calendário e achar que a culpa é do calendário, não. Entende? O calendário ele tem que existir, os eventos eles devem acontecer, devem existir, mas eu preciso entender que isso deve fazer parte de um processo.
eu já como pastor agora, estava pastoreando uma igreja lá na zona norte do Rio de Janeiro, e aí fizemos um movimento de arrancada missionária. A igreja não tinha interessados, e eu aprendi isso aprendi isso dentro dos escritos de Ellen White, aprendi na prática da igreja, mas eu digo, aprendi com o irmão Weber. Sim. Primeiro assunto de comissão de igreja é trabalho missionário. Entendeu? Eu sei que hoje isso está nos nossos aí, nas orientações e tal, mas eu gosto de dizer que eu aprendi com o irmão Weber. Primeiro assunto da igreja é trabalho missionário, né? E aí, nessa igreja eu trabalhava lista de interessados, sempre trabalhei nas minhas igrejas. Primeiro assunto, lista de interessados e tal. Quando eu digo interessados, só para quem está nos assistindo, é aqueles que são os nossos novos amigos, né? Que estão conhecendo a igreja. Bem, e aí, né, essa igreja não tinha. Pastor, nós não temos. Aí eu falei, irmãos, então nós precisamos sair para a rua, fazer um trabalho missionário. Aí mapeamos o bairro, colocamos duplas missionárias adotando a determinadas ruas, então eles eram duplas de oração, e todo sábado passavam naquela rua oferecendo estudo bíblico, e fizeram uma arrancada missionária com pesquisa de opinião pública. E, dali um tempo, conseguiram vários estudos bíblicos. Até tivemos que parar, porque nós não estávamos dando conta. Então, nem conseguimos avançar no bairro inteiro, porque não estava se dando conta dos estudos bíblicos, né? Beleza. Aí, passou-se umas 6 ou 7 semanas pós a arrancada missionária, já nenhuma comissão de igreja novamente. Primeiro assunto, lista de interessados. Agora tinha-se novos amigos ali para estar orando e nós intercedendo, organizado, intercedendo por todos e tal. Só que agora tinha um problema que eles falaram. Eles falaram assim, pastor, nós já estamos indo para a 7ª lição e ninguém veio na igreja. E eu vi que os irmãos, começaram a me perguntar aquilo como se eu falasse, como se estivessem desejando assim, pastor, tira alguma coisa aí da cartola aí, dá uma solução. É ruim, né, quando acontece isso? Opa! É um BO para resolver. Né? Rapaz, eu pensei, o que eu vou fazer, cara? Eu falei, irmãos, vamos nos ajoelhar aqui, nós vamos orar por isso agora. Aí nos ajoelhamos naquela comissão. E aí, quando a gente levantou assim da oração, Deus deu um estalo. Sábado do amigo. Sábado do amigo. Irmãos, vamos fazer aqui o sábado do amigo. O que é? Sábado do amigo vai ser um sábado de festa, em que a gente faz aqui um junta-panela, bota um bolo bonito e tal. Rapaz, sabe que naquela comissão os irmãos começaram a dar ideia. Aí a diretora do Ministério da Mulher falou assim, pastor, lá na igreja X, onde eu frequentei, que ela veio do norte, né? Uhum. Na igreja X, a gente fez um amigo oculto de oração. Então nós podíamos mandar cartas para esses amigos que estão estudando a Bíblia, dizendo que existe alguém orando por eles, e a gente promove aqui na igreja, de fato, um amigo secreto de oração. Eles não vão saber quem é, e a gente fala que no dia do amigo vai ser a revelação do amigo secreto de oração. Legal. Então, cada semana, e marcamos para 4 semanas depois o dia do amigo, e cada semana a dupla missionária que ia lá dar o estudo bíblico para aquela pessoa, para aquela casa, olha, eu quero deixar aqui um cartão, porque lá na igreja tem um amigo de oração, e no dia X vai ser a revelação do amigo de oração. Rapaz, chegou no dia do amigo, você sabe como é carioca, né? Sim. Então, assim, é bem festeiro e tal. Rapaz, no dia do amigo, os irmãos enfeitaram a igreja com balão e botou tudo, rapaz. A igreja ficou toda, parecia um dia de festa. E lá em cima, no salão de jovens, né? Onde seria o Comes e Bebes, separaram um bolo e tal. Mas, rapaz, foi um dia alegre, um dia de festa. Se revelou, após o almoço, os amigos, né? Os amigos secretos de oração, e nós, para a honra e glória de Deus, tivemos irmãos que desceram as águas batismais proveniente desse trabalho missionário. Entendeu? E isso motiva a igreja de uma forma maravilhosa, né? Exatamente. Motivou a igreja. Levanta a igreja. Eu tenho o costume de falar, é claro, não é um caso geral, mas a missão é algo tão bom que, além de estruturar a fé da pessoa, colocar esse muro, motivar, também dá um up na igreja, quem sabe até de evitar conflito. Vocês já perceberam também como isso é tão latente quando você vê uma igreja que está lá trabalhando, fazendo, os irmãos motivados? É claro, tem as tentações, mas você vê uma igreja viva, né? Uma igreja viva, uma igreja movimentada, uma igreja trabalhando, uma igreja servindo. É muito bom ver essa experiência, sabia? Quem trabalha não dá trabalho. Eu tenho costume de falar isso, sabia? Ovelha que não trabalha, dá trabalho. Dá trabalho. E é um fato isso.
E é um fato. Agora, para os nossos amigos aqui, gente, além de, eu já ouvi aqui, além de convidar para a vida, além de ter esse sábado missionário, além de ter essa visitação, você se lembra de mais alguma coisa que pode movimentar a igreja para esse levantamento de missionários? Algo mais assim que vocês tiveram como experiência? Eu estou tentando lembrar do meu ministério. Por exemplo, eu tive esse caso do Junta Panela, isso vale a pena. A gente, às vezes, lá no Espírito Santo, tinha esse movimento do Junta Panela, porque parece que os irmãos se movimentavam mais, se empolgavam para poder fazer. Mas o treinamento em si, vocês viam que tinha alguma diferença, o sábado à tarde? Como é que vocês movimentavam isso no dia a dia? Eu sei que você tem uma experiência, por exemplo, também com o centro de influência, algo que talvez até para alguns que estão assistindo é algo novo. Como é que vocês faziam isso lá, na prática, assim, além desses movimentos que já aconteciam? Tô colocando uma bomba para vocês aí agora, hein? Rapaz, olha, eu vou falar aqui sobre centros de influência. Você tocou nesse assunto. Certo. Talvez a gente poderia fazer, quem sabe, até um podcast só para trabalharmos um pouco. É um tema bem amplo, né? É um tema bem amplo. Mas o que é um centro de influência, resumidamente falando? Uma igreja que seria um centro que se comporta como centro de influência. É uma igreja que se conecta ao bairro onde ela está inserida através de serviços. Ela passa a ser útil. Entende? Ela olha, ela é uma igreja que ela quer servir a comunidade. E qual que é a ponte que ela faz para se conectar com o bairro que ela está inserida? Ela serve o bairro. Ela serve e se torna relevante para o bairro através do serviço. Basicamente é isso. Então, assim, o primeiro ponto seria nós analisarmos qual é a necessidade desse bairro. Esses dias eu estava conversando com o pastor Valdomiro, que é o nosso presidente aqui da nossa associação, e aí tem um texto de Ellen White fala assim, ó, unam-se 7 homens ao presidente e procure ver quais são as necessidades da cidade a ser trabalhada. Olha que interessante. Verdade. Olha que interessante. Né? Então, a gente já quer chegar com a fórmula. Rapaz, eu vou pregar a palavra aqui em Juiz de Fora. Já quer chegar com a fórmula. A fórmula é essa. Vamos fazer assim, assim, assado, eu já sei. A Ellen White diz assim, calma, procure ver quais são as necessidades. Então, qual é o contexto da igreja que nós estamos inseridos? Será que o contexto de Juiz de Fora é o mesmo de Pouso Alegre? É o mesmo de Poços de Caldas? Eu preciso entender qual é a minha necessidade. É muita criança aqui nesse bairro? Se for muita criança, uma escola cristã de férias. Mas se for idosos, eu vou trabalhar de outra forma. Sim. Entende? Sabe por que eu te pedi para tocar nesse tema? Porque tem muita gente que está nos assistindo que acha que ser missionário é somente dar estudo bíblico. E eu pedi para você tocar no Centro de Influência, Alexandre, porque o primeiro livro que vem na minha cabeça que me lembra sobre o Centro de Influência e Atendimento Missionário é aquele Meu Talento, Meu Ministério. Sim. Porque às vezes a pessoa... E, gente, uma coisa, me perdoe. Eu não tenho muita crença em dizer que é dom dar estudo bíblico. Acho que todos nós podemos dar. É claro que tem alguns sem dom de ensino, né? Mas, por exemplo, eu tenho lá um centro de influência, a necessidade do meu bairro são crianças carentes. Eu posso ter na minha igreja pessoas que são formadas, por exemplo, assistentes sociais, pedagogos, e que podem ser missionários através dessas funções. Então é bom, eu estou tocando nesse tema porque tem muita gente que está nos assistindo que pensa assim, mas eu não sei dar estudo bíblico. Mas eu não gosto de dar estudo bíblico. Aí eu pergunto, é a única forma de fazer missão? Não é a única forma de fazer missão. Por isso que eu te pedi, quando a gente trabalha o centro de influência, eu pego a minha expertise do meu tema, do meu dom, do meu trabalho e utilizo isso para o ministério. Quer ver um exemplo agora que nós temos? Nossos queridos irmãos do Rio Grande do Sul. Olha quanto trabalho, e quando eu falo não somente social, mas quantas pessoas estão sedentas de Cristo depois daquilo que aconteceu, né? E o que você pontuou é interessante. Quando eu formulo a estratégia de entender o bairro, eu consigo encaixar no processo missionário do talento, né? Você ia falar, Roberto? Eu acabei te cortando. Então, outro ponto aqui, interessante, a gente tem que fazer uma avaliação na igreja.
Ele falou que ia avaliar o bairro, mas a gente tem que avaliar a igreja também, para a gente descobrir o dom de cada pessoa. A gente descobrindo o dom da pessoa, a gente vai encaixar ela no local dela. Por exemplo, a pessoa gosta de cantar, então a gente vai fazer um programa aqui e a pessoa vai cantar. Ela é talentosa, tem o dom da música, então vamos colocá-la para louvar. Agora a pessoa gosta de visitar, então vamos colocar a pessoa para visitar. A outra pessoa gosta ali de orar, ela ora bem, então vamos colocar a pessoa para orar. Então a gente precisa fazer uma avaliação na igreja, fazer ali um crivo e descobrir os talentos. E quando a gente descobrir esse talento, a gente encaixar todo mundo no mesmo foco. Qual que é o mesmo foco? Pregar o evangelho. Mas a gente pode usar o talento desse, daquele, do advogado, da médica, da pessoa simples. Tem gente muito boa na recepção. Então a gente não pode colocar assim, vamos colocar a pessoa ali, tal, tal. Não, coloca aquela pessoa que tem o dom da recepção. E ela vai fazer ali o primeiro contato, vai tratar bem. E isso ali é o cartão de visita. Então a gente precisa descobrir os talentos. Descobrindo os talentos, encaixe cada pessoa na sua função. Sermos investigadores, né? Ser intencional. Eu investigo com intencionalidade a necessidade do bairro que eu estou inserido, mas eu investigo também a minha igreja. Qual é o perfil da minha igreja? Quais são as forças ali que comandam a igreja? O que ela está disposta a fazer? O que a minha igreja tem que nenhuma outra aqui próximo tem? O que ela oferece que nenhum outro lugar as pessoas dessa região vão conquistar? Entende? Ou vão encontrar, a não ser nela. Então a gente não investiga a Bíblia? A gente precisa investigar também o local onde a gente está inserido. E esse trabalho que o Roberto falou de descobrir os dons, ele faz parte. Ele é uma maneira de você energizar e de você virar a chave para envolver pessoas também no trabalho missionário. E é útil, é necessário para todos, né? Porque tem gente que prega, tem gente que canta. Eu não me arrisco a cantar, gente, nem no chuveiro. Mas há outros tipos de métodos e meios que podem ser utilizados para a pregação do evangelho. Eu acho que o que vocês tocaram é interessante. Se eu entender a necessidade da comunidade que eu vivo e entender aquilo que está à disposição na minha igreja, eu acho que a gente consegue fazer o casamento perfeito, né? De juntar a necessidade que um grupo tem para aplicar a missão e as ferramentas que o outro grupo, que é o nosso grupo de dentro, tem para poder trabalhar na missão. Gente, como que a gente pode explorar esse tema, né? Agora que você falou é verdade, a gente tem talvez que marcar um podcast aí só sobre o centro de influência, cara. Eu fiquei curioso sobre. Tema amplo. E pode ser muito útil aqui para nossa comunidade, né? E quando a gente estuda o perfil, isso muda a nossa abordagem também. Verdade. Entendeu? Isso muda a nossa abordagem, a maneira como a gente vai dividir a palavra, entende? Então, por exemplo, eu estou aqui em um ambiente, Juiz de Fora, né? Um ambiente que eu tenho aqui muita influência aqui da Federal, são pessoas que conhecem, ou eu não estou dizendo que isso seja uma verdade absoluta, eu estou dizendo o modo com que elas enxergam o mundo, né? Então elas conhecem um mundo pós-cristão. Sim. Um mundo pós-cristão, né? E olham para a igreja com um determinado preconceito. Então eu não posso me aproximar dessas pessoas achando de que eu sou o professor delas para algo. Entende? Eu preciso me aproximar como um aprendiz também. Eu preciso ter uma abordagem um pouco diferente. Entende? Esses dias eu estava falando, veja, eu sei que nós, às vezes, como adventistas, e nós acreditamos nisso, que o mundo ele está caminhando de mal a pior. As profecias apontam isso. Só que se você para um indivíduo que olha a história, eu falo numa característica que uma pessoa que frequenta uma universidade federal, que conhece a história, ele vai falar para você, não, o mundo não está pior, não. Não está pior mesmo. Hoje você tem vacina, hoje você sente uma dor de cabeça, toma uma dipirona. Hoje, se você quiser pegar um avião, em 12 horas você está do outro lado do mundo. Hoje você tem teus direitos humanos adquiridos e alicerçados, ninguém vai tomar sua casa. Hoje você tem... E ele vai começar a pontuar uma porção de coisas para você, provando com fatos e evidência de que o mundo está
bem melhor do que há 200 anos. Acredito que está evoluindo. O mundo está Na evoluindo. verdade, ele está involuindo. Né? E você vai precisar fazer sabe o que com esse discurso seu? Vai precisar botar ele dentro do bolso e dizer, realmente. Olha como muda a abordagem. Entende? Mas aí, veja, aí como que você vai trabalhar com uma mente dessa? Eu sei que eu devo ter dado um nó aí na cabeça de alguns, né? Então, como que eu vou trabalhar com uma mente dessa que vai me apresentar fatos e evidência de que o mundo está bem melhor? Percebe como muda a abordagem? Sim. Então, uma abordagem apocalíptica, vamos para um caos, profecia para um grupo, ele vai funcionar. Mas para um outro grupo, essa abordagem não funciona. Aí eu preciso ir para esse outro grupo e eu vou às profecias, e até a lição dessa semana e da semana passada, eu não sei quando esse aqui vai no ar, né? Então, é a lição aí. Hoje é que dia? Hoje, só para eu... Estamos gravando dia 14. Então, a lição da semana passada mostrou que o que eu preciso mostrar para essas pessoas? Que não, na verdade, durante a Idade Média, que o mundo diz, né, a história diz que foi quando a Bíblia ela esteve dominando, na verdade, foi o período da história em que mais as pessoas o quê? Se afastaram da palavra de Deus. E nesse período da história em que mais as pessoas se afastaram da palavra de Deus, foi o que ocorreu, as atrocidades que a gente conhece, e houve um atraso no desenvolvimento social, no desenvolvimento tecnológico, no desenvolvimento de conceitos humanitários, né? E aí eu levo a pessoa a enxergar a Bíblia da maneira correta através das profecias, entende? Mas eu não posso chegar para essa pessoa com uma capa apocalíptica de fim de mundo, de que vamos para o pior, porque eu vou afastá-la. Com certeza. Eu vou afastá-la. E sabe que você lembrou de algo que me chama tanta atenção, Alexandre? Porque eu como líder de Ministério Pessoal do Campo, Roberto, tem muita gente que me liga desanimada. Pastor, mas eu tô aqui e tal. Tem vontade de desistir. E aí que eu trato justamente isso. Mas e a forma de abordagem? Será que a gente está abordando da forma correta? Né, Roberto? Será que a gente está fazendo a coisa da forma certa? O que o Alexandre falou é fundamental, gente. Até para o missionário. A gente tem que lembrar que o evangelho ele tem poder enquanto estivermos aqui e Cristo não voltar. O que talvez a gente está errando e nos fazendo frustrar é justamente na abordagem. Eu já vi membros me procurarem falando assim, pastor, eu quero entregar o cargo, eu não quero mais ser líder de Ministério Pessoal. Eu falo, mas por quê? Ah, pastor, mas eu fiz um curso como deixar de fumar, com muito carinho, com muito esmero, trabalhei, não veio ninguém. Aí eu perguntei com muito carinho, mas você já viu se esse bairro tem necessidade disso? Então o que você pontuou é fundamental. A gente tem que tomar muito cuidado para não se frustrar, por não ter antes um planejamento e estudar. É fundamental isso. Mas, Roberto, desculpa, eu te cortei de novo. O que você ia falar? Pegando esse gancho aqui, Cristo fez uma analogia com a pesca. Então, quando a pessoa vai pescar, tem gente que usa a tarrafa, tem gente que usa o murinete, tem gente que usa a vara com anzol. Então, para cada tipo de peixe, tem uma isca. Então, eu lembro da tia da Juliana, ela estudava muito o perfil da pessoa que ela queria pregar o evangelho. E ela pregou também para um tio da Juliana. Ele era muito fechado, mas muito fechado. Mas ele gostava muito de futebol. E ele torce para o time do Palmeiras ainda. E ela começou a falar de futebol com ele. Entrou no mundo dele. O problema nosso é que a gente quer levar o nosso mundo para a pessoa. Mas, em primazia, a gente tem que descobrir o que a pessoa gosta, qual que é o mundo dela. E aí, a gente vai entrando aos poucos e descobrindo aquilo que ela gosta, e ali a gente vai injetando. Então, tem que ter esse ponto de contato, tem que ter essa avaliação, porque se a gente não avaliar a pessoa que a gente deseja pregar, aí talvez a gente vai usar o que? A estratégia errada. Tem lugar que você vai ter que usar anzol, tem lugar que vai ter que usar rede, tem lugar que você vai ter que usar a tarrafa, e tem lugar que você talvez vai ter que usar ali um murinete. Então, se você avaliar o perfil e descobrir ali a cultura, o que ela gosta, o que ela gosta de comer, aí você, fazendo essa avaliação, você vai poder levar a isca certa. Eu gostei muito aqui de uma frase dele, rapaz. Essa frase é fantástica, cara. Nós temos que entrar no mundo das pessoas, né? No mundo da pessoa, ele falou isso. Jesus fez isso, rapaz. Mas você já pensou na cultura celestial? Não sei qual é, não. Você já pensou a língua do céu? Não sei.
Você já pensou qual é o tipo de comida que é a comida dos anjos que Jesus comia? Nem sei, né? Assim, eu tô aqui... O traje, o traje. diálogo. Rapaz, o Criador do universo abandonou, veio a esse mundo, aprendeu uma cultura, engatinhou, precisou aprender a amamentar, pegar no peito de Maria, amamentar, aprender uma língua, aprender os costumes lá do Antigo Oriente Médio, agora com objetivo, intencional. Ele não vendeu princípios. É verdade. Ele não se vendia por princípio, mas ele fez, ele aprendeu, né? Até essa palavra tem lá em Hebreus, né? Ele aprendeu através do sofrimento, com o objetivo de nos salvar, né? Então, eu gostei demais dessa frase, Roberto. A gente precisa entrar no mundo da pessoa com um objetivo salvífico, né? Uhum. Entrar no mundo dela. E Ellen White vai trabalhar isso, né? Procure pontos que são o quê? Que são similares. Sim. É verdade. Pontos semelhantes de encontro, Exatamente. afinidades. Você vai se identificando com a pessoa, Você vai né? se identificando e a amizade vai brotando normalmente. E aí, no tempo certo, o Espírito Santo vai te ensinando a você. Você vai vendo a pessoa madurar. Eu gosto muito de uma frase lá veja, Paulo plantou, Apolo regou, né? Então me fugiu agora a alternância do texto. Sim. Mas enfim, o fato é que quem dá o crescimento não sou eu, não é a comissão da igreja que dá crescimento, não é a igreja que dá o crescimento. Quem dá o crescimento, a obra de como que a semente do evangelho brotou no coração do Roberto. Como? É uma obra divina. E outro ponto Entende? também, a gente precisa buscar a sabedoria do alto, a sabedoria divina, para a gente saber lidar com cada tipo de pessoa. Porque nós temos aí também o Espírito Santo nos auxiliando. Então, se a gente orar, buscar a sabedoria de Deus, ele vai guiar em cada detalhe. E ele vai colocar a palavra na minha boca para atender a necessidade de cada pessoa. Então, é importante a oração, buscar a guia do Espírito Santo para a gente atender cada necessidade. É isso aí. É verdade, é o Espírito Santo que nos capacita, né? E ele que vai nos guiar, ele que... porque por mais que eu esteja inseguro, mas o Espírito Santo, ele vai fazer o meu itinerário e ele vai fazer isso que o Roberto falou, né? Vai me dar condições. Porque talvez a gente esteja falando, com certeza a gente está falando para uma pessoa simples. E ela está se perguntando assim, mas eu vou falar ali profecia, tal. E como eu vou falar para um pedagogo, como eu vou falar para um advogado, para um médico? O Espírito Santo vai te capacitar. E é só olhar para os discípulos também, né? Sim. Todos eles quase que letrados, simples, funções simples, pessoas que levaram o evangelho até nós. Deixa eu me lembrar, eu não vou citar aqui o fato, mas essa semana eu tive conversando com uma pessoa, era uma conversa de empoderamento, assim, né, no sentido de envolvimento missionário. E aí o argumento dela falou assim, pastor, mas eu não sou ninguém. Aí eu falei assim, mas Elias era quem? O que a Bíblia vai falar de Elias? Elias ou Tesbita? Elias e o Zé Ninguém. O Zé Ninguém. O Zé Ninguém. O Zé Ninguém. E, no entanto, ele, pelo poder do Espírito Santo, fez o que fez, rapaz. Então, sangue azul não significa nada para Deus. É verdade. Entendeu? Deus não tem pedigree, Deus não tem clientes preferenciais, Deus não tem clientes VIPs. Né? A minha fé, se a minha filha não aprender a desenvolver a fé dela, a minha não vai salvá-la. Entendeu? Verdade. Então, assim, esse papo de eu não sei. Rapaz, não há problema. Vá a Deus, ore a Deus, busque o poder do Espírito Santo. Deus vai capacitar você para fazer uma obra. Entende? É Ele que dá o crescimento. O meu trabalho é plantar, o seu é regar. Agora, quem dá o crescimento é Deus. A gente só precisa plantar da maneira correta e você regar. A planta com muita água, você mata, né? Dependendo do tipo de planta. Eu tenho o costume de dizer isso, Alexandre. A prioridade de Deus não é quem sabe, é quem quer. É isso mesmo. A prioridade de Deus na missão é quem quer. E a nossa maior busca hoje é gente que quer. E eu oro a Deus para que a gente possa ter mais pessoas que querem. Eu seguir o chamado de Cristo, né? Na verdade, a orientação dele. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, então roguemos para que tenhamos mais trabalhadores da seara. Gente, eu falei para vocês e vocês me acreditaram, não sei ou não, 1 hora.
Passa Tempo rápido, voa. né? Passou, não passou rápido? Tempo voa. Passa rápido. E quando a gente está falando da palavra de Deus, falando de missão, aí Tá que o gostoso, tempo né? voa. Voa. Eu quero muito agradecer a vocês com muito carinho de terem saído das suas casas. Quando eu busquei o pastor, gente, ele estava brincando com a filha. Muito obrigado. Pastor Roberto também com seus filhos, obrigado por terem vindo. Que Deus, assim, de forma muito especial, esteja abençoando o ministério de vocês, a vida de vocês, e que seja aqui o que vocês contaram, inspiração para as pessoas que estão assistindo. Deus seja muito louvado pela vida de vocês. E querem dar um recadinho final para o pessoal, para o seu grupo de secretários de comunicação, pastor Carneiro? Mas eu quero, o pastor Lucas, mas eu quero dar um recado aqui para a igreja como um todo aqui do sul de Minas. Certo, Tá? vamos lá. Nós temos aqui um desafio na Mineira Sul, né? Nós temos aqui 162 cidades sem presença adventista. Bem lembrado, tá até aqui o nosso mapa aqui aquele atrás, né? troféuzinho ali. Cada exatamente. cidade uma igreja. Cada cidade uma igreja. Veja, eu tenho dito assim, eu sou do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro só falta 4 cidades, o estado do Rio, para a igreja ali. Só falta apenas 4 cidades. O Espírito Santo, que compõe aqui a nossa união, né? Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo já está tudo dominado. Assim, todas as cidades têm presença adventista. A gente olha para Minas Gerais, são 340 cidades. A gente olha para o território só da Mineira Sul, 162 cidades. Então, o que isso me diz? Se foi o último, se está assim, é porque é o território mais difícil. Sim. Porque se fosse o mais fácil, lá como o Rio, como o Espírito Santo, a realidade seria outra. Então eu queria pedir a você, querido irmão, querida irmã, ore por essas cidades. Hoje, na data de hoje, a Associação Mineira Sul, ela está recebendo o apoio da Associação Rio de Janeiro Sul, da Associação Rio Fluminense, do Hospital Adventista Silvestre, da nossa mantenedora, da União Sudeste Brasileira, da FAD Minas, e nós sonhamos esse ano entrar em 14 cidades. Nós temos aqui Amém. 14 missionários que estão em 14 cidades não alcançadas, estão ali trabalhando para a pregação do Evangelho, e essas instituições que eu citei aqui estão nos apoiando financeiramente, mantendo esses missionários lá e nos ajudando não apenas com recurso para pagar esses missionários, mas também para futuramente um projeto e um trabalho missionário nessas cidades. Que legal. Só que 14 cidades é pouco, né? São 162, né? Então eu queria fazer um apelo para que você ore. Você vai ouvir a associação falando mais a respeito disso. Então, se você tem esse desejo, né, procure o seu pastor. Quem sabe eu esteja falando para alguém que sonha tem condições de assim fazer. Eu falo isso porque tem irmãos que estão nos procurando e falam assim, pastor, eu quero dedicar um ano da minha vida para trabalhar em uma cidade aí do interior de Minas, né? Então procure o seu pastor distrital. Nós temos sim hoje necessidade de recursos, mas não é apenas de recurso financeiro. Temos necessidade, pastor Lucas, também de mão de obra. Às vezes nós temos o recurso financeiro para aquela cidade, mas não tem a mão de obra. E essa semana aconteceu isso. A gente estava com uma cidade que é possível ser alcançada e faltou a mão de obra. A gente ficou atrás da mão de obra, né? É aquilo, levantar o missionário para essa cidade, né? Exatamente, levantar o missionário. Então nós sonhamos em alcançar mais cidades. Vamos falar mais nisso. E eu queria pedir então para que você, querido amigo, querida amiga que está nos assistindo, ore por esse movimento, ore pelas cidades. E se você tem o desejo de doar um ano da sua vida, ou 2 anos, enfim, você tem um propósito de vida. Nós temos em uma determinada cidade aqui, uma irmã Sandra, saiu lá do Rio de Janeiro, está em uma determinada cidade nossa aqui, trabalhando em prol da pregação do Evangelho. E animadíssima. Animada demais. Então, se você tem esse desejo, como o exemplo dos outros 13 que aqui estão, você tem apenas a irmã Sandra como exemplo, mas se você tem esse desejo, procure o seu pastor aí distrital, fale que você viu aqui em um programa e que você tem esse desejo, e quem sabe ali você vai estar abrindo a porta para viver uma aventura missionária muito grande aqui no interior de Minas Gerais. Que legal, muito obrigado, pastor. A gente tem orado muito e trabalhado muito para que nós consigamos, no bom sentido da palavra, zerar Minas Gerais. Amém. Para a honra e glória do nosso Senhor. Pastor Roberto, recado, quer mandar um abraço para sua igreja, família? Um abraço para minha família, para minha esposa, para meus filhos e também para o meu distrito. E um recadinho,
Você nunca começará um novo capítulo se continuar relendo o último capítulo. Deixa Deus escrever uma linda história nas páginas da sua vida. Amém. Seja humilde, seja desejoso também de participar da missão. Deus tem um plano para a sua vida. Ele quer usar cada um de nós. O que a gente precisa é ser submisso à vontade dele. E Deus fará proeza na nossa vida. Deus quer te usar para salvar mais de uma pessoa. O que você precisa, se colocar à disposição. Que a cada dia a gente possa abraçar a missão, ser uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus e permitir Ele usar cada um de nós e deixa o resto com Ele, que eu tenho certeza que será bênção sem medida. Amém, amém. Deus seja louvado. Gente, nós aqui pedimos oração por eles, mas eu queria até te pedir, pastor Carneiro, nós pedimos oração por eles, agora eu quero te pedir para orar por eles, pelos membros, irmãos que estão nos assistindo, para que nós possamos terminar esse podcast da melhor maneira possível. Tem gente que vai assistir ele no momento da publicação, tem gente que vai assistir depois, mas eu quero pedir a você que esteja abençoando aqui nossos queridos irmãos, missionários aqui da Mineira Sul, por gentileza. Amém. Vamos orar então? Vamos lá. Orar? Feche seus olhos, vamos conversar com Deus. Maravilhoso Deus, Criador e mantenedor da terra e dos céus, queremos lhe agradecer pelos momentos que aqui passamos. Amém. Queremos lhe agradecer, Senhor, porque a missão é um grande ideal que o Senhor tem colocado no coração da sua igreja. Ajude-nos, Senhor, a viver esse ideal. Aquele irmão, aquela irmã que nos assistiu, que nos ouviu, que possa ter a certeza que, ao sair para fazer o trabalho missionário, ela está saindo em nome do Senhor Jesus e sob a autoridade do Senhor Jesus. Dê certeza de que, pelo poder do Espírito Santo, esse homem, essa mulher, esse jovem, esse idoso, essa idosa, esse irmão conseguirá, Senhor, fazer o trabalho de acordo com aquilo que o Senhor sonha para ela. Amém. Porque nós acreditamos, Senhor, que o poder não vem de nós, mas vem de Ti. Batiza-nos, Senhor, com o Divino Espírito Santo, é o que lhe rogamos e lhe agradecemos pelo doce nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Muito obrigado para você que ficou até o final. Que Deus esteja abençoando a você e sua família, abençoando a sua igreja e que dela saiam muitos missionários para a honra e glória de Deus. Fique na paz, que Deus te abençoe e até a próxima.